Queridos irmãos, no Ministério Ordenado, Padre Geraldo, Diácono Luiz Carlos, Diácono Délio, queridos irmãos e irmãs, no sacerdócio existencial, pela graça do batismo, elevemos uma prece no interior de nossos corações a Deus, agradecendo a Ele, que nos reúne aqui, nesta igreja dedicada à Mãe de Deus e nossa, nesta noite, e congrega conosco na oração tantas pessoas que nos acompanham através das redes sociais. É tempo da graça de Deus. Jubileu é tempo da graça de Deus. A palavra, na sua raiz, lembra o significado da comunicação das boas notícias, feitas por meio dos instrumentos daquela época, aqueles grandes chifres, lembrando assim, quase um berrante, né, para proclamar notícias boas. Jubileu é tempo de graça, é tempo de perdão, é tempo de reaproximação daquilo que é o essencial da nossa vida. E o essencial em nossas vidas é o próprio Deus. Cada um de nós que se aproxima deste mistério sagrado nesses dias, tem a oportunidade de usufruir desses benefícios espirituais. No sacramento da confissão, nós somos totalmente perdoados pela graça sacramental. Mas o jubileu traz para nós esta redenção da nossa culpa temporal, das consequências de nossas faltas, trazendo-nos benefícios espirituais que nos fazem progredir na intimidade com o nosso Deus. O tema deste ano, inspirado no sínodo a que o Papa Francisco convoca toda a igreja, nos diz que nós queremos caminhar juntos com a Mãe Santíssima, Nossa Senhora, como irmãos e irmãs. Ninguém de nós é perfeito, só Deus é perfeito, mas todos nós podemos ter uma vida espiritual saudável, libertados e livres das nossas culpas e pecados, integrados na comunhão com o Senhor. Nesse período pascal, nós estamos agora diante desse capítulo 6 do Evangelho de São João, que é uma das páginas mais bonitas da Bíblia. O discurso sobre o pão da vida. Tudo começando com aquele milagre bonito da multiplicação dos pães, onde Jesus nos interpela a que nós mesmos demos de comer aos irmãos e irmãs que padecem as necessidades de se nutrirem fisicamente, sim, é claro, mas espiritualmente, sem dúvida. Em seguida, nós podemos perceber a atitude de Tomé, que na presença de Jesus, não apenas foi tocar-lhes as chagas, não foi isso que ele fez. Ele disse: meu Senhor e meu Deus. Que testemunho de fé maravilhoso. Nós crescemos acostumados a utilizar esta ejaculatória na hora da consagração, mesmo sem dizê-la verbalmente, mas na nossa mente, dizer para o Jesus vivo e verdadeiro: meu Senhor e meu Deus. No testemunho de fé de Tomé, nós seguimos todo este caminho pascal que nos traz hoje nesta expressão tão bonita de Jesus. Eu sou o pão da vida. O pão da vida, sim, em todas as dimensões que a vida precisa ser cuidada, valorizada, precisa ser desenvolvida com a proteção da dignidade, com a qual Deus quer revestir cada um de nós. Mas quando Jesus está falando desse pão da vida aqui, Ele não para no aspecto da vida biológica, Ele vai nessa vida espiritual,
com a qual nós fomos agraciados ao nascer, criados à imagem e semelhança de Deus e sermos revestidos pela graça do batismo. A outra vida tão importante sobre a qual se constrói esse alicerce é a bios. Esta é a zoé, a vida espiritual. Jesus veio para que nós tenhamos esta vida espiritual, para que nós possamos progredir nesta vida espiritual, aperfeiçoar a nossa resposta a esta presença amorosa do Senhor entre nós. Por isso nós somos aqueles que precisamos ser ajudados, como aquele etíope que pediu a ajuda de Filipe e foi por ele auxiliado com a pregação da palavra. Tantas outras narrativas bíblicas. Essa primeira parte do discurso sobre o pão da vida, se a gente meditar bem mesmo, a gente vai perceber que se trata de uma verdadeira liturgia da palavra, que prepara o nosso coração para que nós recebamos Jesus como pão da vida, que alimenta o nosso espírito, abre os horizontes da nossa fé. E aí sim, nós somos auxiliados pela palavra de Deus. É nela que nós encontramos os fundamentos da nossa fé. Não é uma fé de criatividade apenas, imaginada dentro daquilo que fosse a capacidade do ser humano de construir pensamentos interessantes. Trata-se de fato de uma vida de Deus que faz parte também da nossa vida por decisão dele. Então nós podemos, numa noite como esta, lembrar a importância de nos aproximarmos deste Cristo pão da vida, para nos alimentar dele. Imaginemos o que aconteceu com o profeta Elias, quando ele estava caminhando para o Monte Horebe, diante e debaixo de um sol inclemente. Ele perdeu praticamente as suas forças, adormeceu à sombra de uma árvore, de um junípero, porque as suas forças estavam se acabando, mas ele foi acordado pelo anjo, repetidas vezes, até se alimentar daquilo que lhe foi oferecido para ir adiante. Algumas traduções dessa passagem bíblica diz assim: levanta-te e anda, porque o teu caminho é longo. Mas se a gente vai lá, naquelas primeiras traduções do texto hebraico, a gente vai encontrar assim: levanta-te e come, porque do contrário, o caminho te será longo por demais. Esse é o sentido do Jesus, pão da vida, que nos sustenta e fortalece a nossa caminhada. Se nós não nos alimentamos da Eucaristia, do Cristo pão vivo descido do céu, que nos alimenta com a sua palavra também, nós vamos achar o caminho longo demais. Vamos nos arrefecer e não vamos chegar no Horebe daqueles sonhos que Deus tem para todos nós. Mas, se nós aceitarmos a palavra que Deus nos dirige, dizendo: levanta-te e come, porque do contrário, o teu caminho te será longo por demais. Então nós estamos aqui, não porque nós fôssemos melhores ou piores do que ninguém. Nós estamos aqui porque se nós não nos alimentarmos deste pão da vida, o caminho nos será longo por demais. E não teremos garantia de chegar ao seu ideal, à vida plena. Que o Senhor nos ajude, que venha em nosso auxílio a intercessão onipotente da Santíssima Virgem Maria, que viveu no seu seio imaculado a experiência de ser o primeiro sacrário em que o Cristo, pão da vida, veio habitar. Ela é para nós este exemplo. Por isso ela foi e deu aquele testemunho na sua existência temporal até o fim.
no pé da cruz, ela não estava caída lá não. Ela estava em pé, junto à cruz do seu filho Jesus. E ela estava também com a primeira comunidade que vivia a dor de não contar com a presença física do Senhor e daquelas incertezas ainda da sua ressurreição. Ela estava ali, firme e consciente, porque de fato ela soube acolher em sua vida, não apenas biologicamente, mas com todo o seu ser, ontologicamente, ela acolheu o pão vivo descido do céu, o seu filho, pão da vida. É para isso que Jesus veio, para ser para todos nós o pão da vida, com o qual nós queremos nos alimentar, porque precisamos, e que Ele nos dê força para correspondermos a este amor tão dilatado, através da humildade, da perseverança, da confiança no seu amor e na sua misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado.